desembargador Ivone Pesca, na condição de presidente dessa colenda turma, dessa sessão julgadora, nobre desembargador Luiz Fernando, senhora desembargadora Narti Weber, doutora desembargadora Araci Lima Borges, cumprimento vossas excelências, senhora procuradora de justiça, também meus respeitos a vossa excelência, nossos respeitos e cumprimentos também a todos os servidores desta colenda turma. Senhora presidente, cuida-se de habeas corpus, no qual se discute aqui a ilegalidade da prisão do paciente ante a total e absoluta fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva. Senhora presidente, colhe-se dos autos que o paciente, em coautoria com um corréu, teria se envolvido em um evento criminoso lá pelos idos do dia 19 de outubro desse ano, ocasião em que ocorreu um assalto, nobre desembargador Luiz Fernando, em uma determinada propriedade. Na ocasião, senhora desembargadora presidente, o paciente é acusado de ter subtraído um botijão de gás, uma extensão de fio, daquelas extensões domésticas, contendo 100 metros de fio, desembargadora Narti, e um aparelho celular, daqueles modelos mais simples, obviamente, inclusive conforme os relatos dos autos, sequer com conectividade à internet. Portanto, estamos a tratar aqui de um aparelhozinho bem simplório, utilizado naquela residência. E em decorrência desses fatos, senhora presidente, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Não se discute aqui o mérito da ação. Não se discute aqui o mérito da ação penal, desembargador Luiz Fernando. Mas o que se discute aqui é a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva. Ora vejam, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, ora vejam, não é dado ao juízo, aquele que decreta a prisão preventiva, não é dado a ele calcar-se em elementos que não extrapolam o próprio tipo penal. Afirmar a autoria, afirmar, desembargadora Narti, afirmar com todas as venhas do saber jurídico do magistrado de piso, afirmar a presença dos indícios da autoria e da materialidade não é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Era de rigor que naquele decreto, o juízo de primeiro grau declinasse os motivos pelos quais a liberdade do paciente, nesse momento, tinha que ser tolhida. Ora, vejam, senhores desembargadores, felizmente, estamos com um colegiado aqui formado todo de juízes, os senhores juízes de carreira, que tiveram a oportunidade no exercício de vossas profissões, no exercício dos vossos magistérios, se deparar com situação desse jaez. Se todo delito superior a 4 anos, com pena de reclusão, em que se tem comprovada a materialidade e os indícios de autoria, se em todos esses casos for decretada a prisão preventiva, não haverá espaço no mundo. A prisão preventiva, não sou eu aqui a relembrar, mas a prisão preventiva é medida excepcional, é medida grave, que para sua decretação precisa ter fundamentação idônea. E aqui, com todo respeito, lida e relida a decisão de primeiro grau, não existe
Nisso, com todo respeito, com todas as venhas, a defesa fala, a defesa sustenta, sem medo de errar. Lida e relida a decisão de primeiro grau, não há um único fundamento concreto que possa justificar a medida. É reincidente? Não, não é reincidente. O crime causou uma repercussão social tremenda? Não causou. O paciente está ameaçando vítima, familiar e testemunhas? Não tem evidência nos autos, não tem essa notícia, mesmo porque foi preso logo em seguida ao flagrante, desde o ato, logo no flagrante. O paciente não responde a outras ações penais. Estamos a tratar de um jovem de 20 anos, com trabalho lícito, trabalha na zona rural, com família estabelecida no domicílio da culpa. Por que não? Por que não aplicar uma medida cautelar menos gravosa? Uma monitoração eletrônica, uma proibição de se ausentar da comarca, uma obrigação de recolher-se em casa durante os períodos noturnos, para sair só para trabalhar, para se ausentar da comarca com autorização do juízo. Por que não uma medida menos gravosa? Por que esse caso requer prisão preventiva? A decisão não diz. Repito, senhores e senhoras, não sou eu aqui a relembrar que, conforme jurisprudência remansosa das cortes superiores e deste tribunal, os elementos que não extravasam o tipo penal não são suficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva. Fosse assim, todo e qualquer indivíduo que é surpreendido praticando um crime de roubo, um crime de furto, seja ele qual for, todo e qualquer indivíduo teria contra si a decretação da prisão preventiva. E o nosso sistema processual penal não albergou a prisão preventiva automática. Praticou o fato, a prisão preventiva. E aí é por isso que eu insisto, senhora presidente, nobre relatora, é por isso que eu insisto, é por isso que a defesa insiste, com todas as vênias do entendimento diverso, Não há. A questão aqui é simples, ao meu modo de ver. E o que a defesa pede é só isso, que este tribunal, olhando para a decisão de primeiro grau, diga quais são os fundamentos concretos. E não existem. Com a devida vênia, se a prisão do paciente for validada por esta corte, com todo respeito, haverá aqui acréscimo de fundamentação. O que é inadmissível em sede de habeas corpus, ação exclusiva da defesa. Como vossas excelências têm julgado com a justiça e com o saber que são peculiares. Com a justiça que lhes são e o saber jurídico que lhes são peculiares. Então não se trata aqui, repito, de discutir a autoria, de discutir materialidade. Esses elementos estão no inquérito. O paciente terá a oportunidade de comparecer à audiência de instrução e julgamento. A defesa já se antecipou, antes mesmo dele ser citado formalmente, a defesa já se antecipou e apresentou resposta à acusação. Está pendente apenas do juiz de primeiro grau e, ao que tudo indica, adentraremos ao recesso forense e o juiz não despachará após a apresentação da resposta à acusação, mas isso é outra questão, outro tema a ser debatido, tá certo? Então, a audiência não teve ainda, haverá de acontecer certamente a partir do ano de 2021, esse ano já não cabe mais a toda evidência, portanto, o paciente terá a oportunidade de apresentar-se em audiência, de arrolar suas testemunhas e, se for o caso, será condenado. Mas o que nós estamos colocando agora em xeque
estamos colocando agora sob o crivo de apreciação deste tribunal é, senhora presidente, senhores desembargadores, a ausência de fundamentação concreta da decisão de primeiro grau. A decisão menciona que o fato aconteceu, que o crime é aquele determinado, que existe o indício de autoria e a prova da materialidade, mas a decisão não diz, não responde o principal. Por que o paciente tem que permanecer preso? Por que o caso aqui é de prisão preventiva e não de uma cautelar? E no meu modo de ver, e ao fazê-lo, e ao dizê-lo, o faço com base na jurisprudência deste tribunal e das cortes superiores. Não pode a corte de segundo grau, em sede de habeas corpus, acrescentar fundamentação à decisão de piso, que é questionada aqui nesse habeas corpus como desfundamentada. Então, senhora presidente, eu já vou encerrando, já vou caminhando para o final, agradecendo a vossas excelências, colhendo o ensejo por ter notícia de ser esta a última sessão do ano, colho o ensejo para congratular-me com vossas excelências, já desejar a vossas excelências aí boas festas de final de ano, saúde e paz em 2021, que 2021 seja um ano próspero, de saúde, de muita bondade para todos nós. Certamente 2020 foi muito difícil para todos nós, né? 2020 o destino nos assaltou a todos aí com essa questão da pandemia, uma situação que angustiou, que aprisionou a todos nós, sem distinção de pessoas, pretos e brancos, pobres e ricos, todos foram atingidos por essa calamidade pública e certamente de alguma forma mexe com todos nós, com os nossos sentimentos, com nossas emoções, com o nosso convívio. Inclusive o nosso Natal será de 2020 diferente, mas eu tenho aqui a desejar, rogar aos céus que abençoe a todos os senhores e senhoras, que 2021 seja um ano de paz, de saúde e muitas alegrias. Então, colho o ensejo, senhora presidente, para fazer esse registro que faço extensivo a toda a Câmara, a toda a turma julgadora composta aqui por vossas excelências. Muito obrigado.